E aí pessoal, tudo beleza? Agora iniciando a nossa segunda aula aí do Não Perca a Cabeça, Física com o professor Yuri. E hoje a gente vai discutir um pouquinho, vai conversar um pouco, tentar compreender um pouco mais essa relação existente do sistema de conversão de unidades. Uma das partes mais importantes que a gente tem na física é saber trabalhar, saber tabular e saber organizar e, consequentemente, fazer os cálculos corretos com esses dados que a gente vai ter. Nem sempre as unidades que eles passam para nós durante os exercícios estão nas unidades corretas para a gente poder fazer os cálculos necessários. Então, uma dica já importante quando você pegar um tipo de exercício para conseguir resolver ele da maneira correta, observa nas alternativas, ou observa durante o texto se ele pede em alguma unidade específica. Aqui eu vou trabalhar com vocês com a escala do metro. A gente vai ver algumas ideias aí sobre esse conceito, algumas regrinhas, algumas ideias aí. E depois eu já vou entrar na situação de notação científica e nos prefixos que a gente tem. A notação científica é uma ferramenta muito importante que a gente tem durante o percurso de toda a física, que a gente vai aprender aí, para ajudar a gente a resolver um pouco certos conceitos. Mas primeiramente, vamos aqui. No sistema de conversão, a gente vai ter as unidades padrões, as unidades básicas que a gente estudou lá na aula passada no Sistema Internacional de Unidades, certo? E a gente viu que para comprimento, a unidade padrão é o metro. Então, todas as outras unidades que a gente tem aí, elas são variadas de acordo com esta escala, principalmente numa escala de 10 em 10 que a gente tem aí, certo? Então, ou a gente vai multiplicar por 10 essa situação, ou a gente vai dividir por 10. Então, a maneira que a gente... É muito importante a gente prestar atenção nesses conceitos para a gente poder não errar, porque a gente sabe que o metro pode ser medido... O comprimento de alguma coisa pode ser medido em quilômetros, em milímetros, em centímetros, dependendo do tipo de grandeza que a gente tem. Então, a gente saber converter entre essas grandezas é de extrema importância aí. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que o metro é a unidade padrão. Então, a gente tem as unidades que são menores que o metro e as unidades que são maiores que o metro. Então, como vocês podem observar, aqui a gente tem essa relaçãozinha. Então, eu sei a relação de 1 metro para o decímetro é uma relação de 10. Então, eu sei que 1 metro possui 10 decímetros, certo? Sempre já coloca nessa regrinha aqui desta forma, pessoal, porque uma das ferramentas importantíssimas que a gente usa na física aí é a regra de 3. E você saber trabalhar com a regra de 3, ela vai facilitar demais a sua vida para qualquer tipo de problemas que vocês tiverem, tanto na física, na química, na matemática, entre outros tipos de situações aí. Então é muito importante que vocês lembrem disso e saibam trabalhar com a regra de 3, como a regra de proporção. E exatamente as conversões de unidades são situações proporcionais. A gente tem uma certa proporção do metro para o decímetro, que é uma proporção de 10 vezes maior. Então eu sei que o quê? Se 1 metro tem 10 decímetros, então um exemplo fácil que eu posso pegar aí, só um exemplo aqui para nós, que 5 metros, quantos decímetros teriam? Então aqui é uma simples regra de 3, todo mundo sabe como é que faz, pessoal? Regra de 3 não tem segredo. A parte principal que você tem que prestar atenção nela é saber na onde que você vai colocar os termos. Então essa relação dos termos é importantíssimo você lembrar. Olha aqui, metro debaixo de metro, decímetro debaixo de decímetro, se você quer o decímetro nesse caso. O que é importante você lembrar para qualquer tipo de situação na regra de 3? Sempre as mesmas unidades, as unidades iguais têm que estar embaixo uma das outras. Então, se eu quero descobrir um certo comprimento em decímetro, eu preciso colocar esse decímetro debaixo do decímetro que eu já tenho ali, que eu vou usar de referência, ok? Então, ficou claro isso aí, pessoal? Seguindo então, como que eu resolvo uma regra de 3? Ela não é nada mais que uma multiplicação cruzada. Como assim? Vamos lá. Observem aqui. Então, eu tenho que 1 metro é 10 decímetros, 5 metros é quantos decímetros? X, que é um valor que eu não tenho, uma incógnita aí, ok? Então eu vou pegar e multiplicar 1 por x, ok? 1 vezes x, x. Isso vai ser igual a quê? A outra situação que eu tenho aqui, 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50, ok? Então, a unidade que eu vou colocar nesse 50 vai ser o quê? No x está debaixo do decímetro, então é 50 decímetros.
certo? Essa é uma situação básica que a gente tem dentro dessa ideia da regra de 3, certo? Mas prestem atenção, como eu falei para você, o metro por decímetro é uma relação de 10 vezes maior. Então, para qualquer valor de metro que você tiver, que você quer descobrir, o decímetro vai ser 10 vezes maior. Então a gente tem uma situação de os 50 é 10 vezes maior que os 5. Então você já consegue montar certas relações. Porque lembra, essas provas externas, como Enem e vestibulares, não adianta só você saber resolver essa questão de uma certa maneira. O importante é a fluidez, é a agilidade que você resolve essa questão. Então se você já aprender certos atalhos, você já consegue ganhar um pouco de tempo nessa situação, principalmente vestibulares que são muito extensos, lá com 90 ou mais questões, certo? Então é importante a gente prestar atenção nisso. Então observa aqui que a mesma relação, então se metro para decímetro a gente tem uma relação de 10, metro para centímetro a gente tem uma relação de quê? De 10 para passar para decímetro e vezes 10 de novo para passar para centímetro. Então 10 vezes 10, 100. Então a gente tem uma situação importante aqui, que então a gente já consegue montar uma relação básica entre essas grandezas. Eu sei que, então, 1 metro, ele tem uma relação com centímetros de 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, de 100 vezes com um centímetro. Então, a gente já montou agora a nossa próxima relaçãozinha que é importante para nós na regra de 3 aí, ok, pessoal? Então, isso é muito importante da gente lembrar esses conceitos. Então, aqui a gente funciona da mesma regrinha. Ah, então eu quero saber se, sei lá, 100 metros. Quantos centímetros tem? Certo? De novo a relaçãozinha nossa da regra de 3. Então eu sei que 1 vezes x é x. Isso vai ser igual ao quê? 10, nosso 100 metros vezes o 100. 100 vezes 100, 10 mil. 10 mil, o que a gente tem? 10 mil centímetros, por quê? Centímetro debaixo de centímetro, certo? Muito importante, pessoal, a gente lembrar disso aí, essas relaçõezinhas. Mas espera aí, aqui tá muito fácil, né? Tá dando valores de multiplicar, de uma relação de multiplicação mais fácil, tudo mais. Ah, e aqui, como que você fez para multiplicar tão rápido esses dois? Pessoal, você tem um aqui e um aqui, 1 vezes 1 é 1. Quantos zeros a gente tem? 2 aqui com 2 aqui, 4 zeros. Então é uma maneira também de a gente multiplicar números um pouco maior com uma certa agilidade aí, certo? Mas às vezes você vai ter uma situação invertida. Por quê? Aqui a gente tem valores que são menores que o metro. Então a gente vai ter números maiores durante uma conversão de um para outro. Então, pessoal, tem algumas situações um pouco mais complexas que essa. Principalmente quando a gente vai trabalhar com números, com grandezas que são um pouco maiores que a relação do metro que a gente tem. Como o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro aí. Porque a gente vai ter uma relação um pouco diferente nessa situação. E a maneira quando você montar essa regra de 3 vai fazer uma diferencinha. Então é importante você prestar um pouco de atenção nessa parte aí. Seguindo aí então. Vamos lá. Para que agora a gente vai ter uma situação que a gente vai ter que dividir por 10 cada uma das situações. Então eu sei que 1 metro ele vai ter 0,1 decâmetro, certo? Então aqui a gente consegue montar essas proporções do mesmo jeito que a gente viu aí, lembra que a gente estava conversando. Então se eu quero saber, então 5 metros, quantos decâmetros eu vou ter nessa situação? X, a mesma relaçãozinha que eu falei para vocês, metro debaixo de metro é decâmetro debaixo de decâmetro. Então a gente faz uma multiplicação simples, 1 vezes x, x, 5 vezes 0,1, 0,5 decâmetros. Certo? Ainda uma relação bem mais simplificada aí. O problema é que para certas grandezas isso começa a complicar um pouquinho, certo? Para algumas relações um pouco maiores. Porque aí agora, a gente pegando o próximo ali, que é o hectômetro, a gente vai ter uma relação um pouquinho maior. Tá vendo aqui que ele está 2 passos que a gente tem do metro, dividido por 10, dividido por 10. Então seria a mesma coisa que a gente dividir por 100 essa situação. Então eu sei que a relação de 1 metro, ela possui 0,01 hectômetros, certo? Então aí a gente já começa a ter uma ideia do que está se tornando isso. E normalmente o pessoal tem muita dificuldade de dividir e multiplicar números com vírgula. E se a gente vai chegar numa soluçãozinha nisso agora mesmo, certo? Então, seguindo aí a mesma relaçãozinha, a gente coloca o número que a gente quer aqui, sei lá, 10 metros. Só para a gente usar de exemplo, 1 vezes x, x, 10 vezes 0,01 dá 0,1 hectômetros, ok? Então uma relaçãozinha simples que a gente vai ter aí, sem muito segredo esse cálculo. E aí
uma das grandezas, uma das relações mais importantes, uma das subunidades mais importantes que a gente tem aí, que é o quilômetro, que a gente vai usar bastante mais para frente aí. Então, o quilômetro, ele é uma relação de o quê? 3 passos. 1, 2, 3. Dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. A mesma coisa, estão dividido por 1000 essa situação. Então, eu sei que 1 metro vai ter uma relação de 0,001 quilômetros. Certo? A gente vai ter esta situaçãozinha aí, onde a regra de conversão, a regra das unidades vai ficar da mesma forma. Mas o importante aqui é a maneira que... Lembra que na primeira aula a gente conversou sobre isso? Sobre que na física ela é sobre a gente interpretar esses sinais que a natureza dá pra gente? Uma forma de eu enxergar isso aqui é dessa forma, onde 1 metro tem 0,001 quilômetros. Mas uma outra forma de eu interpretar que fica do mesmo jeito é que 1 quilômetro possui 1000 metros. Isso que são duas verdades que a gente tem dentro desse conceito. Então é importante a gente lembrar e conseguir observar isso, porque pensa, você tem que facilitar a sua vida, você tem que fazer um cálculo, você tem que resolver um exercício para tentar tornar ele a maneira mais fácil possível. Então a maneira que você interpreta, a maneira que você enxerga ele, é que vai fazer a diferença nisso. Então essas duas relações são tidas como verdade, onde 1 metro tem 0,001 quilômetros, ou de 1 quilômetro tem 1000 metros, ok? Beleza. Lembra que isso aqui são duas partes separadas, isso aqui não é dentro da mesma relação, da mesma regra de 3, mas vamos lá. Então, todos esses conceitos aqui, com esses números decimais, a gente consegue melhorar eles. E para melhorar eles, a gente vai usar uma outra ferramenta científica conhecida como notação científica, que, com o poder mágico da edição, a gente vai entrar nele agora, certo? Seguindo aí agora, pessoal, uma das partes mais importantes que eu acho para a gente conseguir resolver exercícios aí na física, notação científica, certo? Então a notação científica, o que ela é de forma geral? Ela não é nada mais que uma maneira de você representar, de você trabalhar com números que sejam muito grandes ou um número muito pequeno, certo? Então é uma das formas que a gente tem para tentar simplificar isso na relação dos cálculos na aritmética básica, na multiplicação, na subtração, na divisão e na soma, certo? Então esses são os principais conceitos que a gente vai ver aqui agora dentro da notação científica. Então a notação científica ela trabalha com uma base em comum, e essa base é a base 10, certo? Então a gente vai ter a base 10, ela vai ser o padrão pra gente, essa base vai estar acompanhada de um número, vou jogar um número aqui, ela vai ser multiplicado pelo número 2, e ela vai ter um expoente, que esse expoente aí a gente vai entender como que ele funciona. Sei lá, vamos dizer o 2 também. Então isso aqui representa um número inteiro, que esse número inteiro que para nós é o 200. E aí, conseguiu enxergar a relação desse valor de notação científica para esse numeral aqui? Se não, vem cá comigo e vamos lá então tentar compreender um pouquinho melhor o que é esse conceito de notação científica, certo? Então na notação científica a gente vai ter números muito grandes e a gente vai ter que observar aonde que está a vírgula nesse número. Então a gente tem um número aqui, ó, 1 milhão. Esse número 1 milhão, ele possui vírgula? Aparentemente, ele não possui. Então a gente tem que estar ligado aí, lembrando que a vírgula nele sempre vai estar depois do último zero. E a notação científica, ela não é nada mais do que andar com essa vírgula para uma direção. No caso aqui, a gente vai andar com ela para a esquerda. E a quantidade de casas que a gente andar será o expoente dessa base 10 que a gente vai ter. No exemplo aqui. Então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes que eu andei com a vírgula aí. E aí, como que ficaria esse número em notação científica? Então, que número que a gente ficou aqui? Agora a vírgula veio parar atrás do 1. Então, fica 1 vezes a nossa base na notação científica, que é a base 10, andamos 6 casas, elevado à sexta potência. Então, isso indica uma relaçãozinha aí que quando a gente terminar aqui, vocês vão entender um pouco melhor. Então, aqui é a mesma coisa, o número 1000. A vírgula dele está nessa posição, vou andar com ele 1, 2, 3 casas, fica 1 vezes 10 a terceira, o 100, 1, 2 casas, 1 vezes 10 a segunda, o 10 tem uma casa aqui, então 1 vezes 10 a primeira, no 1 a vírgula está aqui, se a gente não precisar andar com a vírgula, mesmo assim a gente pode transformar esse número em notação científica. Quando eu não mexo com nenhuma casa, eu andei 0 vezes, concordam comigo? Então fica aqui 1 vezes 10 elevado a 0. E a gente vai entender um pouco como é que funciona isso.
Então, chegamos aqui, ó, nesses valores que são maiores que 1, valores maiores, valores grandes que a gente tem. Como que funciona essa ideia? Um expoente, 10 elevado a 0. Quanto que é 10 elevado a 0? 10, todo número elevado a 0 é 1. 1 vezes 1, 1. Então tá ok. Aqui agora, 10 a primeira. 10 a primeira é 10, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então 10 elevado à primeira é 10, vezes 1, 10. Então vocês estão vendo que a gente não está mudando a grandeza que o número tem, a gente não está mudando o tamanho dele, o módulo dele. A gente está analisando apenas uma reescrita dele, uma forma diferente da gente poder interpretar esses valores. Então aqui a gente vai ter 10 a segunda, que é 10 vezes 10, que é 100. 100 vezes 1, 100. A mesma coisa aqui com 10 ao cubo, 10 à terceira, 10 vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. 1000 vezes 1, 1000. E aqui, 10 à sexta, a gente tem essa mesma situação, é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1 milhão. 1 milhão vezes 1, 1 milhão. Então, entendeu, pessoal? Entender aí como que funciona essa relação importantíssima que a gente tem na notação científica para números maiores? Então, sempre quando você andar para a esquerda, observa aqui, a gente andando para a esquerda, a gente vai somar valores no expoente. Quando a gente não anda é 0, quando eu andei uma vez, eu somei nesse expoente mais 1. Esse mais 1, então agora 0 mais 1 fica 1. Então, para cada casa que eu vou andando, eu vou somando valores no expoente. Isso é importantíssimo a gente lembrar disso agora. Então, vamos lá. Quando os números são muito pequenos, como que a gente vai conseguir interpretar agora dessa forma? A vírgula, agora a gente consegue notar ela, a gente consegue ver que a vírgula está nessa posição. E agora eu vou continuar andando com a vírgula da mesma forma que a gente andou quando a gente tinha valores maiores. Só que agora eu vou andar essa vírgula para a direita. E aí a gente tem uma inversão no sinal do expoente que a gente vai ter agora no final. Então se eu andei uma vez, isso vai ser para mim igual a 1 vezes 10 a menos 1. Se eu andar duas vezes, 1, 2, é 1 vezes 10 a menos 2. Se eu andei 3 vezes, 1, 2, 3, é 1 vezes 10 a menos 3. E se eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, é 1 vezes 10 a menos 6. Observaram aqui, pessoal, a situação que a gente tem? Essa relaçãozinha que a gente tem aí, importantíssima para a gente conseguir resolver certos exercícios, é você saber transformar um número em notação científica e transformar esse número depois na forma decimal, na forma comum dele. Então essas duas situações são muito importantes para a gente saber. É importante que agora, depois que você entendeu essa situação, você pensa, espera aí, por que esse valor aqui, isso representa 0,1? Esse número é igual a 0,1? Vamos provar. Uma coisa que eu acho sempre importante quando a gente trabalha na física é saber de onde que vem essas situações e de onde que vem essas regras. Porque observa aqui. 1 vezes 10 a menos 1. Certo? Esse expoente de base negativa, a gente sabe que matematicamente a gente não pode trabalhar com ele. Eu preciso tornar esse expoente positivo. E com essa relação desse expoente positivo, eu preciso fazer uma inversão dessa base. E como que eu inverto ela? Eu faço aqui 1 vezes 10 elevado à primeira. Certo? 1 vezes esse numeral aqui, é ele mesmo. 10 a primeira é 10 e 1 dividido por 10 é 0,1. É assim que a notação científica funciona com valores com expoente negativo. Certo, pessoal? Então, vamos lá agora entender um pouco mais das operações com a notação científica. Operações com a notação científica. Como que a gente consegue então resolver, já que eu falei para vocês que facilita um pouco a gente trabalhar com esses valores, como que ficaria então a gente conseguir multiplicar, dividir, somar e subtrair com essas situações? Então presta atenção aqui. Na soma e na subtração, a gente tem que estar ligado com duas coisas aí. O expoente da base 10, ele tem que ser igual. Você tem que tornar esse expoente de uma mesma forma. Vem comigo no exemplo aqui. Então, eu tenho lá, vamos pegar um exemplo aqui, 4 vezes 10 à segunda, certo? Isso aqui agora a gente já consegue pensar em que número que é esse de forma decimal. 10 à segunda é 10 vezes 10, isso dá para nós 100. 100 vezes 4, 400. Então a gente já sabe esse valorzinho aí. Então a gente tem 4 vezes 10 à segunda, a gente quer somar isso com um outro valor numérico aí. Vamos pensar no outro número aqui. 10 vezes 10 à primeira.
certo? E aí, como é que eu consigo agora fazer um cálculo com essa situação? Se o expoente das bases estiver diferente, eu não posso somar. Eu preciso igualar o expoente dessas bases para posteriormente eu poder fazer essa soma. Então não tem muito segredo, a gente já aprendeu naquela vez. Eu vou andar, a vírgula está aqui, eu vou andar uma vez a vírgula para a esquerda, e cada vez que eu ando a vírgula para a esquerda, eu somo 1 no valor do expoente. Lembra aí que a gente acabou de ver? Então a gente vai ter uma diferença aqui. Agora eu vou poder mexer nesse número e falar que ele é a mesma coisa que 1 vezes 10 a segunda. 10 a segunda, 10 a segunda. Como que funciona a soma de notação científica? Eu vou somar os números que estão acompanhando, certo? Eu vou somar o 4 com 1, isso vai dar para nós 4 mais 1, certo? Vezes, eu conservo a nossa base, a base 10, e agora eu vou repetir o expoente. Segundo. Então isso aqui vai dar para nós nada mais que 5 vezes 10 a segunda, certo? Sem segredo, sem complicação aí. Beleza? Entenderam certinho aí? Então agora, e na subtração, como é que funciona? Vamos pegar esses mesmos valores. Então eu tenho 4 vezes 10 a segunda, só que agora menos 1 vezes 10 a segunda. Eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez de somar, a gente vai subtrair esses valores. Então vai ser 4 menos 1 vezes 10, que é a nossa base em comum aí. E vou fazer o quê? Eu vou manter de novo o expoente. Então eu vou manter o número 2. 4 menos 1 dá 3, vezes 10 a segunda. Viu? Soma e subtração com notação científica é desta forma que faz. Vamos fazer um outro exemplo aqui agora usando valores decimais que a gente tem aí, ok? Então, podemos apagar aqui. E vamos lá. Temos alguns valores aqui. Vamos pegar, sei lá, 1000 mais 3.500, certo? E eu preciso desse valor aqui em notação científica. Nas alternativas o cara deu em valor de notação científica, aqui a gente soma facinho, dá 4.500 sem problema nenhum. Mas e se nas alternativas tiver em notação científica, a gente vai ter que representar e expressar de uma forma diferente. Por isso que eu digo para vocês, observem sempre nas alternativas como que o exercício pede para ser exposto os valores numéricos. Isso aí pode ser uma oportunidade de você se dar bem aí. Então a gente aprendeu a transformar isso em notação científica. A vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3 casas, então é 1 vezes 10 a terceira, mais, aqui a vírgula está aqui, 1, 2, 3, então dá 3,5 vezes 10 a terceira também. E isso somando os dois, a gente já fez dá 1 mais 3,5 vezes 10, conservo a base, repito o expoente. Então isso aqui vai fornecer para nós 4,5 vezes 10 a terceira ou 10 ao cubo. Ok, pessoal? Viu o tanto que é mais simples a gente fazer as relações por notação científica? Você facilita essa quantidade de zeros que você tem que trabalhar durante um cálculo ou outro aí. Então é muito importante a gente lembrar dessas situações. Agora a gente vai passar para uma outra parte, que na maioria das vezes vai ser o que a gente vai usar mais a notação científica, é quando a gente estiver multiplicando ou dividindo uma situação, certo? Importante a gente lembrar disso. Então, vamos apagar aqui e vamos trabalhar um pouquinho agora com a multiplicação e divisão da notação científica, certo? Então agora, na multiplicação. Na multiplicação a gente tem uma regra geral, que a gente consegue trabalhar com isso. Vou passar para vocês a regra geral, vocês anotem aí, para quando vocês for trabalhar com outras situações, vocês podem usar. A gente chama isso de uma regra geral, uma regra genérica que a gente tem. Um número A, exatamente, um número A, um número aí que a gente vai ter para multiplicar, uma incógnita, ele sendo multiplicado por uma base x, que é a nossa base em comum, que na notação científica é a base 10, ele vai ser elevado a um expoente, um número aí y que a gente vai ter. Então a gente vai multiplicar ele por esse número b, vezes a mesma base x que a gente vai ter, que é a base em comum entre eles, elevado a um número z. A regra diz o quê? Que você vai pegar a e multiplicar b, certo? Você vai conservar a base x e vai somar os expoentes y mais z. Então você vai resultar aí no quê? No AB vezes x
y mais z. Ah, mas com esses valores aqui, que essas incógnitas, fica meio difícil da gente entender. Tá, vamos colocar um número então aí rapidinho pra gente poder lembrar melhor. Então 1 vezes 10 à oitava vezes 8 vezes 10 à sétima. Lembrando da regra, a gente multiplica A com B, o nosso A e o nosso B, certo? Então fica 1 vezes 8, eu conservo a base x e faço o que com os expoentes? Na multiplicação eu vou somar os expoentes, que é 8 mais 7. Então, 1 vezes 8 é 8, a nossa base 10 aqui, a gente vai repetir, e 7 mais 8, quanto que é? 15. Então, esse aqui é a nossa multiplicação envolvendo as relações de notação científica. Ok, pessoal? Entenderam bem? Beleza, então. Então, pessoal, antes da gente entrar na divisão, vamos fazer mais um exemplo de multiplicação aqui. Vamos multiplicar dois valores agora pequenos. A gente vai pegar o 0,002 multiplicando o 0,00005, ok? Vamos ver o que a gente pode fazer com esses dois numerais. Quando você for multiplicar eles, normalmente você vai ter um pouco de dificuldade aí. Você vai colocar um em cima do outro, vai ter que contar zero e fazer algumas coisinhas e você pode confundir aí, como eu já vi várias vezes os alunos meus errando. Então vamos transformar isso aqui em notação científica para tentar simplificar um pouco essa situação. O 0,002 a gente tem o quê? 1, 2, 3. A gente contou 3 casas, então dá 2 vezes 10 a menos 3. Lembra, quando a gente anda para a direita, a gente acrescenta valores negativos aqui, vai subtraindo menos 1 para cada vez que a gente andar. Vezes 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 10 a menos 5, ok? Então, seguindo as regras da multiplicação aí, a gente tem 2 vezes 5, ok? Nossa situaçãozinha aqui, 2 vezes 5, conservando a base e agora somando os expoentes. Menos 3 mais menos 5. Vocês estão vendo aqui que a gente chegou nessa situaçãozinha simples de resolver. É um joguinho de sinal só que a gente vai ter que trabalhar aí. Positivo com negativo dá negativo. Então a gente sabe que 2 vezes 5 é 10. Vezes 10. Positivo com negativo, negativo. Certo? Negativo com negativo, sinais iguais, a gente soma e conserva o sinal. Então esse aqui vai fornecer pra gente 10 vezes 10 a menos 8 aí, ok? Lembrando que normalmente na notação científica a gente deixa só um valor de casa decimal, então a vírgula está aqui, eu posso andar mais um, e cada vez, lembra que a gente comentou, cada vez que a gente anda para a esquerda, a gente não soma um no valor do expoente. Então eu posso falar que esse número representado pode ser reescrito na forma de 1 vezes 10, agora como eu andei uma vez aqui, eu vou somar 1 no valor do expoente, isso vai dar menos 8 mais 1, menos 7. Certo, pessoal? Ficou claro agora como a gente faz uma multiplicação utilizando valores em notação científica? Vamos seguir agora para a próxima etapa aí, que é a divisão, certo? Na divisão, a gente vai ter uma situação bem próxima aqui, sem muito segredo, mas só que, simplesmente, em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Mas não é só simplesmente isso, a gente vai ter que prestar atenção que os expoentes a gente vai trabalhar de maneira um pouquinho diferente. Então, na divisão, eu vou ter um número A, novamente lá o exemplo que eu passei para vocês, ele com uma base x, que é a base comum, que na notação científica para nós é a base 10, elevado a um expoente y, ele agora vai dividir o número B com a mesma base 10, elevado a um expoente z, e isso vai fazer o quê? Eu vou dividir quem está acompanhando, vou conservar a base, certo? A base comum que a gente vai ter. E agora na divisão, que é muito importante, a gente vai subtrair os expoentes. Vai acontecer uma subtração, então vai ser zy menos z. Então A dividido por B é A sobre B, conserva a base, y menos z. Então essa é a regra geral que a gente vai ter na divisão. Agora vamos fazer mais alguns exemplos aí para a gente sacar um pouquinho de como que funciona isso, certo? Então, no exemplo, vamos pegar alguns valores aí aleatórios para facilitar um pouco essa jogada nossa. Então, pegando aí, vamos lá. 2 vezes 10 a oitava dividido por 2 vezes 10 a sexta, ok? Vamos dividir agora esses dois valores aí agora, aliás, a gente vai fazer a divisão. Então a primeira regra é o quê? Eu divido quem está acompanhando, 2 dividido por 2,
conserva a base e lembra, na divisão a gente vai fazer o quê? Subtrair os expoentes. Quem são os expoentes aqui? É o 8 menos o 6. Então tá fácil, 2 dividido por 2 dá 1, vezes 10, que é a nossa base, 8 menos 6 dá 2. Então essa divisão vai dar para nós esse valor aqui, que representa que numeral? 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 1, 100. Beleza? Ficou um pouco mais claro, pessoal? Agora vamos fazer com usando outros números aí para a gente transformar isso, para ver o que vai dar, certo? Prestem atenção aí. Agora, utilizando outros valores, vamos pegar valores pequenos aí para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu tenho lá 0,005 dividido por 0,00002. Certo? Um exemplo bem próximo do que a gente fez na multiplicação. Seguindo aí agora na divisão, vamos transformar isso aqui em notação científica. Eu vou andar 1, 2, 3 casas, então eu tenho 5 vezes 10 a menos 3, dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 a menos 5. Lembrou aí? De novo, batendo bastante nessa tecla. Quando a gente anda as casas para a direita, a gente subtrai valores no expoente. Muito importante a gente lembrar disso aí. Seguindo, então, vou dividir esses valores, então eu pego quem está acompanhando e divido. Então é 5 dividido por 2, conservo a base, faço o que com os expoentes? Subtraio os expoentes, onde vai ser menos 3 menos 5. Criem o hábito de sempre colocar, quando você tem dois sinais próximos, um deles entre parênteses para você poder fazer, se necessário, o jogo de sinal e para você estar mais ligado um pouco. Então, 2 dividido por 5, eu sei que é 2,5 vezes 10, negativo com negativo, positivo. Então dá menos 3 mais 5. E a regra diz o quê? Sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Seguindo então aí, a gente vai ter o quê? Que é 2,5 vezes 10 a segunda. Então eu vou ter essa situação, porque menos 3 mais 5, sinais diferentes, subtraio, 3 menos 5, e conservo o sinal do maior, que é o positivo do 5, ok, pessoal? Ficou claro aí, então? Entenderam como que faz divisão, multiplicação, soma e subtração com bases iguais na notação científica? E por que eu estou passando isso para vocês? Para a gente finalizar aqui a nossa aula já com a nossa última etapa. Porque você vai ter certos valores que vão estar na forma de submúltiplos, de certas regrinhas aí, que a gente chama de prefixos da notação científica. Aqui, quando a gente tem um elevado a zero, que é a unidade comum que a gente tem, que, por exemplo, o metro, ele não vem acompanhado de prefixo nenhum. Então, ele é vezes 10 a zero, como a gente já viu, equivale a 1. Mas a gente vai ter outros valores aí que a gente usa para medidas de comprimento, entre outras grandezas aí. Como exemplo, o deca, que é o decâmetro, que é o 10 a primeira, certo? Que para nós é o quê? É o DA. Beleza? A gente tem o hectômetro, que é o H, que ele equivale a quanto? A 10 a segunda. A gente tem o quilo, que a gente usa bastante lá em quilobyte, quilograma, quilômetro, que é o quilômetro que a gente fala, que ele é o quê? O 10 a terceira, que é o K. A gente tem o mega, que é o M, a gente tem o giga, que é o G, e o tera, que é o T, que respectivamente é o mega 10 a sexta, o giga 10 a nona, e o tera 10 a 12ª potência. Então você lembrando, se você tiver qualquer valor que esteja acompanhado de um desses prefixos, ele equivale a esse tzinho, um exemplo aqui, se você tem 1 quilômetro, ele equivale a quê? A 1, olha aqui, vezes 10 a terceira metros. Observa que o quilômetro vale o 10 a terceira. Isso é muito importante a gente lembrar. E para valores muito pequenos também a gente tem né, a relação do decímetro aqui, que é 10 a menos 1, centímetro, que é o 10 a menos 2, o milímetro, que é o 10 a menos 3, o micrômetro, aliás, o micro, que é o 10 a menos 4, que respectivamente eles são o D, o C, o mili é o M minúsculo, lembrando que aqui é o M maiúsculo, vamos mudar aqui para vocês não confundirem, uma relação do M maiúsculo, que é o M minúsculo. O micrômetro é a letra grega, e o nanômetro é o N. Então, se você vê em algum exemplo, sei lá, a gente vai ver lá em eletrodinâmica, 2 microcoulomb. Esse 2 microcoulomb, ele representa o que pra gente? 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Estão vendo? O micro, ele representa exatamente o 10 a menos 6.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula aí de conversão de unidades e notação científica. Bora lá! Próxima aula a gente vai começar agora a ver a física mais voltada para o estudo do movimento agora, certo? Espero vocês na próxima aula e até mais. Valeu!